Bom, queridos, nós estamos falando sobre identidade, a nossa nova identidade, essa identidade que foi ganhada, ou que foi nos dada através da presença de Jesus em nós. Já falamos sobre que nós, como verdadeiros discípulos, chamados por Jesus, devemos demonstrar compaixão. Lembra-se da mensagem que nós ministramos algum tempo atrás sobre a multiplicação dos pães. Nós, como discípulos, precisamos ter compaixão, olhar as pessoas com compaixão. Também pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, expulsar demônios. Porque quando o Evangelho chega na vida de alguém, as trevas não podem mais subsistir. Falamos também que nós temos que viver vitoriosamente. Semana passada falamos sobre isso, que a nossa vida deve ser uma vida de vitória. E mais, quero encerrar esse assunto falando hoje sobre isso tudo tem que culminar numa transformação neste mundo, deste mundo. Nós fomos chamados, nós fomos convocados por Jesus para transformar o mundo. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso real chamado. Então, queridos, Mateus, eu preciso que você troque aí, ajude aqui. Muito bem, fomos chamados para transformar o mundo. Nosso objetivo é bem claro na nossa comunidade. Nós somos chamados para fazer discípulos comprometidos com o reino de Deus. Nós somos chamados para evangelizar, ganhar, cuidar, treinar e enviar. Isso é o discipulado. É você trabalhar com uma pessoa, é você desenvolver isso de uma pessoa. E isso vai transformando esse mundo, isso vai tocando esse mundo. Isso vai mudando este mundo. Isso vai levando esse mundo àquilo que Jesus diz, é o reino de Deus entrando no mundo. É o reino de Deus transformando esse mundo. E como seguidores de Cristo, nós fomos chamados para transformar o mundo, transformar. Isso fica bem claro no início da igreja primitiva, quando o evangelho começou a crescer, no livro de Atos, capítulo 17, verso 7, na versão NVI, ela dá uma conotação um pouco maior, diz o seguinte, que o cristianismo estava transformando o mundo e literalmente estava colocando o mundo de cabeça para baixo. Estava pondo o mundo de cabeça para baixo. O Evangelho é transformador. O Evangelho põe esse mundo no lugar que de fato precisa estar. E já falamos uma vez que esse mundo está de cabeça para baixo. E o Evangelho põe esse mundo de cabeça para baixo e coloca o mundo no lugar certo. O certo de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus é estabelecido quando o reino de Deus chega, quando o Evangelho é pregado. E tem um livro na Bíblia que é bem claro, a transformação através do reino de Deus. Isso fica muito claro e algumas lições nós aprendemos com esse livro. É o livro de Jonas, profeta Jonas. Abra aí a sua Bíblia, né? Um chocolate para quem achar rapidamente o livro de Joshua. Vocês já tinham visto no boletim, espertinho. Depois cobra aí o chocolate, tá? Mas não é Ferreiro Rocher não, viu? Que acabou aquela caixa e não veio mais nenhuma, irmãos. Jonas, capítulo 1. Vamos ler de 1 a 4. Tá? E depois nós vamos ler o que está escrito aí na sua verdade. Aí. Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, de 1 a 4, e depois 5 a 10. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai,
apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem, embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma grande tempestade. Era tão violenta que o navio estava em perigo de partir ao meio. E agora no capítulo 3, versos de 5 a 10, já no final da nossa história, então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. E quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, sentou-se sobre cinzas. Mandou também que anunciasse ao povo da cidade o seguinte: esta é a ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado, as ovelhas, eles estão proibidos de comer e beber. E todas as pessoas e os animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. O livro de Jonas é um livro tremendo, queridos, que retrata uma transformação de uma cidade toda. Um pregador, nas mãos de Deus, fazendo a vontade de Deus, leva com que essa cidade seja transformada, seja convertida, mude a sua história, mude a sua trajetória. Jonas, o livro de Jonas retrata essa cidade. E ela fala que essa cidade era cruel, era pecadora. Ultrapassou tantos limites que até Deus ouviu e viu a maldade e a violência dessa cidade. E Deus decidiu destruir essa cidade. Como fez com Sodoma e com Gomorra. Deus viu a maldade, Deus viu a violência, a injustiça. E ele ficou tão aborrecido que decidiu destruir aquela cidade. Pois bem, o texto fala, parece que Deus muda o coração, muda a história, enfim, Deus já sabe todas as coisas. Quando o profeta escreve, ou quando alguém escreve essas intenções de Deus, essas mudanças de Deus, é o homem, é a pessoa, é a humanidade do escritor tentando decifrar a mensagem de Deus. Então ele põe a sua humanidade, os seus pensamentos, mas Deus já sabia, Deus tinha certeza, Deus já via a transformação daquela cidade. Viu a maldade sim, mas viu também, se ele enviasse um mensageiro ali, aquela cidade toda seria transformada. Por mais mal, por mais violenta, por mais injusta, há esperança. Há esperança. E Deus assim convoca um mensageiro, um homem chamado Jonas, para alertar a cidade.
para dizer: olhe, vocês pecaram, Deus vai agir na vida de vocês e Ele vai destruir essa cidade. Então, Jonas não queria ir para Nínive, porque sabia que Nínive era essa cidade mesma violenta. Ele com certeza seria morto, pregando do jeito que pregou. Ele também não queria ver a conversão. É o tipo de gente que diz: esse não merece se converter, ele tem que ir para o inferno mesmo, né? Jonas diz: essa cidade precisa ir para o inferno. Não tem mais jeito. Esse pessoal não merece nada, nada de Deus. Mas talvez Jonas pensasse assim: e se esse pessoal se converter? Eu não quero que eles se convertam. Eu não quero que isso aconteça. Jonas estava endurecido. Jonas não queria a conversão daquelas pessoas. E também com medo de que algo acontecesse com a sua vida. Fugiu e foi para a Espanha. O texto diz que era bem contrário da cidade de Nínive. Bem distante, bem longe. Pegou o primeiro navio que era contrário. Mas Deus queria transformar aquela cidade. Jonas não entendeu isso. Jonas fugiu da presença de Deus. Se é que nós podemos fugir da presença de Deus. A gente logo lembra do texto de Adão e Eva, que se esconderam atrás de uma moita, achando que poderiam se esconder de Deus. Jonas também achou: eu vou me esconder no porão desse navio. Eu vou ficar numa cidade bem longe, porque os olhos de Deus estão sobre Nínive, mas não estão sobre a Espanha. Então eu vou para a Espanha. Eu vou o mais distante possível dos olhos de Deus. Assim pensava aquele homem, na sua contrariedade. Mas nós lemos no capítulo 3, que depois de tudo que aconteceu com Jonas, o que aconteceu com Jonas? Nós conhecemos a história e sabemos que ele foi engolido por um peixe, depois que o navio quase naufragou, ele se atirou para que a fúria do mar se acalmasse. Ele então foi engolido por um peixe e ficou ali por 3 dias. E naquele tempo em que ele ficou, o seu coração foi quebrantado. Às vezes Deus coloca a gente dentro de um peixe, dentro de uma situação muito difícil, para que o nosso coração se quebrante, para que o nosso coração se derrame, para que a gente volte os olhos novamente para Deus. No capítulo 3, então, que nós lemos, depois de ser engolido por esse peixe, ser vomitado na praia em frente à cidade, Jonas acaba se entregando e indo até Nínive, pregou a mensagem, o povo se arrependeu, e se arrependeu de tal forma que se humilharam, rasgaram suas vestes, colocaram sacos cinza, que era um símbolo de humilhação. Até o rei fez isso, e aí ele abre a possibilidade também que os animais façam isso. Aí foi criado o primeiro pet shop, né? E os animais tiveram as roupinhas, só que era não como de hoje, né? Sacos cinza em cima dos bichos, sem comer e sem beber. E aí houve um grande avivamento e toda a cidade se converte. Há uma completa transformação no coração daquelas pessoas. Há uma transformação tal que Deus olha e fala: onde está a violência? Onde está a injustiça? Onde está a maldade? O coração daquela nação, daquela cidade se converteu ao Senhor. E o incrível dessa história, essa cidade toda se arrepender e abandonar os seus caminhos, é a transformação que aconteceu. Deus nos chamou para isso, para anunciarmos as boas novas de salvação e para transformarmos
os lugares, as pessoas que nós temos contato. E aqui nós teremos algumas lições interessantes para a gente aprender sobre essa transformação. A primeira delas é que não dá para separar a transformação de Nínive da transformação do próprio Jonas. Não dá para separar. Só houve transformação na cidade porque houve transformação no coração de Jonas. Só houve salvação na cidade quando houve salvação no coração do profeta. Então, lá no ventre do peixe, capítulo 1, final, capítulo 2, Jonas ora, se arrepende, muda o coração, muda a sua atitude. E quando ele vai para Nínive, sua mensagem teve um peso, uma repercussão sobrenatural. O profeta cheirando peixe entra na cidade, vindo diretamente do estômago de um peixe, para Nínive. A história corre, o testemunho da vida daquele homem corre sobre aquela cidade má. E então eles ouvem a mensagem e se convertem. Então a população deixou o pecado do roubo, da prostituição, da violência e voltou o seu coração para Deus. Tudo isso como resultado do temor a Deus. Eles temeram a Deus. E veio sobre eles um testemunho poderoso de um homem duro, talvez como você e eu, que às vezes resistimos a fazer a vontade de Deus, resistimos a entregar a mensagem a alguém, e o Jonas então entrega essa mensagem e ela é poderosa. Algumas lições aqui. Primeira, a mudança da nossa vida é o nosso maior testemunho. Precisamos desse contato diário com Jesus. Primeiro ele nos chamou para andar com Ele, lembra-se? Para andar com Ele. Esse contato diário com Jesus transforma nossa vida, nossos olhos, nossas mãos, os nossos pés, o nosso coração. Nós não podemos pregar aquilo que nós não vivemos. Nossa maior pregação é a nossa vida transformada. Quem somos hoje, o que falamos hoje, como reagimos hoje. A transformação do mundo começa com a nossa própria mudança. A gente não muda se a gente não muda após conhecermos a Jesus, nós não vamos frutificar. Algo precisa acontecer no nosso coração. E você não precisa estar no estômago de um peixe para que isso aconteça. Eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos quebrantar e mudar nossa vida. Deus quer discípulos transformados para transformar esse mundo. Amém, queridos? Deus nos chama para isso. Deus nos chama para essa grande missão. Sermos transformados para transformar. Aí, Deus que nos alcançou e está nos transformando, porque deseja o nosso bem e porque quer nos usar para mudar o mundo. Deus está nos transformando. Deixe Deus mudar o seu coração. Marido, deixe Deus mudar o seu coração com respeito à sua família, o tratamento com a sua esposa. Mulher, deixe Deus mudar o seu coração no respeito ao marido, na condução da criação com os seus filhos. Profissionais, deixe Deus transformar a sua empresa, fazer com que você seja um homem respeitado nessa cidade porque faz o que é certo.
Nós precisamos mudar o mundo. Como discípulos, fomos convocados a fazer isso, mas precisamos deixar Deus, que já começou uma boa obra, aperfeiçoar, continuar essa abençoada obra. Então a cidade vai mudar quando os seus habitantes experimentarem uma conversão genuína. A cidade não muda com a política. Esse é um ano de eleições. Governo nenhum muda o nosso país. Precisamos orar pelos governantes. Precisamos votar corretamente. Precisamos pensar muito bem em quem votar. Mas a política não mudará nosso país. Quem pode mudar nosso país é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. É o poder de Deus. Então, quando nós levamos as boas novas, estamos levando o poder de Deus. O poder que liberta, que transforma e que muda essa nossa sociedade. Então, nós vamos mudar esse mundo levando a mensagem do Evangelho. Só a conversão a Cristo pode mudar de fato a atitude das pessoas. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que ao fugir de Nínive, Jonas estava se esquecendo de que o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Veja o que aconteceu. Jonas vai ao lugar oposto e se depara com uma enorme, o quê? Tempestade. Isso nos dá um exemplo de que quando saímos da vontade de Deus, nossa vida se torna um mar revolto, um inferno. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja ir para Nínive, é a vontade de Deus ir para Nínive. Jonas simplesmente desobedece, se esquece de que o melhor lugar da face da terra não é o lugar que escolhemos, é o lugar onde Deus nos chamou para estar. Aí isso nos ensina que sem Deus, sem estarmos no centro da vontade de Deus, estamos num mar revolto. E no capítulo 1, verso 4, diz que Deus soprou um vento forte. Então a nossa vida, queridos, nunca vai funcionar direito sem estarmos dentro da vontade de Deus. Nossa vida não vai funcionar fora da vontade de Deus. Não vai. Vamos bater a cabeça. Talvez você está batendo a cabeça como eu já bati muitas vezes. Fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus. Fora do centro da vontade de Deus. Fugindo para um e para outro lugar. Fugindo, indo para outros lugares. Então, os princípios estabelecidos por Deus e a soberania de Deus vão entrar sempre em cena na nossa vida. Os princípios da vontade de Deus, os princípios e a soberania de Deus vão sempre cruzar à nossa frente. Jonas fugiu. A soberania e o princípio da obediência foi quebrado. A soberania de Deus entra em cena e resgata ele do caos, resgata ele de estar longe da vontade de Deus. Sabe, queridos, é assim que acontece com a nossa vida. Quando estamos longe da vontade de Deus, quando estamos resistentes à vontade de Deus, por mais boa que nós achamos ser. Oramos assim: Senhor, eu não quero ir para Nínive, manda outro profeta, eu não quero ir, manda outro, Senhor. O Senhor vai arranjar alguém melhor do que eu para ir para Nínive. E quando Deus nos dá uma direção, nos dá uma ordem, nos dá um princípio a seguir, queridos, não resista,
obedeça. Obedeça. É o que nós aprendemos na terceira. Aprendemos também que a obediência a Deus não é fazer apenas o que desejamos fazer. Obediência é fazer o que nós temos que fazer. Às vezes nós pensamos assim, Deus abençoa a minha vida, ou abençoa minhas coisas, ou abençoa o que eu estou fazendo. Mas você perguntou, é vontade de Deus? É desejo de Deus? Porque obedecer é fazer o que nós temos que fazer. O que Deus mandou para a gente fazer. Então, no fundo, Jonas tem um problema sério. Uma enorme resistência em fazer o que devia fazer. Porque os ninivitas eram muito maus. Eram conhecidos pela sua crueldade. E Jonas diz, eu não vou fazer a vontade de Deus. O Senhor me abençoe em outro lugar, mas eu vou para a Espanha pregar. Mas eu não vou para Nínive. E às vezes acontece isso na nossa vida. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe isso. Mas Deus não falou para nós fazermos isso. E Deus não tem um compromisso de abençoar aquilo que Ele não nos mandou fazer. Esse é o princípio. Tudo porque Jonas não entendia o que nós precisamos fazer, não é aquilo que nós gostamos. Ou nós não vamos a Nínive porque a gente não gosta das pessoas de Nínive. A gente precisa amar as pessoas. A gente precisa amar Deus. Lembra-se da história do bom samaritano? O que aconteceu com o bom samaritano? Fica bem claro ali. O samaritano tinha tudo e todos os motivos para não parar e ajudar aquele homem. Mas o que ele fez? Era um judeu ali caído. Ele era samaritano, inimigo declarado dos judeus e vice-versa. Então tudo conspirava contra, mas ele resolveu no seu coração amar. E decide, porque entendia que as pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa no mundo. E que amar o próximo é a vontade de Deus. Então, falar do Evangelho, pregar o Evangelho, a qualquer pessoa é desejo de Deus, é vontade de Deus, é orientação de Deus, é o que Deus quer que a gente faça. Por mais duro que seja obedecer à vontade de Deus, nós devemos obedecer. Então, a desobediência sempre é um inferno. Sempre vai nos levar a uma tempestade. E fazer a vontade de Deus é mais importante do que fazer a nossa vontade. Fazer a vontade de Deus é mais importante do que usar nossos talentos como nós queremos usar. Fazer a vontade de Deus sempre é e sempre será o mais importante do que realizar nossos sonhos. Fazer a vontade de Deus sempre será melhor do que as perspectivas que nós estamos montando para o futuro. Fazer a vontade de Deus. É isso que Deus nos chamou para fazer. E último lugar, Jonas e Nínive são dois testemunhos de que é sempre possível se arrepender e começar de novo. Sempre. Sempre é possível começar de novo. Jonas se arrependeu, mudou a sua atitude e foi grandemente usado por Deus. A cidade de Nínive, cruel, maldosa, condenada, se arrependeu. E Deus então trouxe uma salvação poderosa. Então, quando nos arrependemos, nos humilhamos com sinceridade diante de Deus, Deus olha a nossa atitude. Deus vê o nosso coração.
e nos dá outra chance, um novo recomeço. Então, o arrependimento de Nínive e de Jonas é um exemplo do que Deus pode fazer através de nós, nessa cidade de Foz do Iguaçu e neste mundo. Essa cidade é tão necessitada do amor de Deus. Essa cidade ela necessita tanto do Evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos levar a mensagem. Nós precisamos sair como um Jonas arrependido e testemunhar do Evangelho poderoso a essas pessoas. Quando Nínive se arrepende, isso é um sinal de que tudo é possível. Que de fato o Evangelho alcança e pode mudar o coração de qualquer um, de qualquer pessoa, em qualquer situação, a qualquer momento. Deus pode restaurar famílias, Deus pode restaurar a cidade, Deus pode restaurar a nossa nação. Há esperança. E a esperança é o Evangelho do Senhor Jesus. Mas cadê os Jonas? Fugiram para outros lugares? Pegaram outras embarcações? Nós precisamos voltar. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos testemunhar. O verdadeiro discípulo de Jesus são chamados para pregar o Evangelho e podem, pelo seu testemunho pessoal, transformar a nossa cidade, Foz do Iguaçu. A melhor escolha que nós podemos fazer é viver a nossa vida no centro da vontade de Deus. Seja ela bem diferente daquilo que nós estamos planejando para ela. O melhor sempre será estar no centro da vontade de Deus. E obediência à vontade de Deus é a grande evidência de que somos discípulos de Jesus. Querem ser meus discípulos? Me obedeçam. Jesus disse isso em João 14. Se vocês me amam, então me obedeçam. É a grande evidência, é o grande sinal de que realmente somos discípulos de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar em pé, estamos terminando. Fique em pé. Deus nos convoca nessa noite a olharmos a nossa identidade que Ele pagou com alto preço para que nós pudéssemos viver. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós é a esperança de uma transformação nesse mundo. Cristo em nós pode mudar nossos vizinhos, nossos familiares. Cristo em nós pode mudar o nosso bairro, Foz do Iguaçu. Cristo em nós. E nós possamos nessa noite orar, sim, Senhor, estou aqui, Pai. Meu coração é obediente a Ti. Continue a sua boa obra na minha vida. Transforma a minha vida. Muda o meu coração. Me faça mais parecido com Cristo, para que eu seja uma testemunha poderosa a essa cidade má, violenta, corrupta, mas que, crendo em Ti, Senhor, essa cidade mudará, será transformada, será mudada, se arrependerá, acontecerá um avivamento. Então ore ao Senhor agora, ore com outra pessoa ao lado, ora e diga, sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, aqui está um Jonas, fujão, mas eu quero fazer a Tua vontade, toda a Tua vontade. Eu quero pregar o Teu Evangelho. Eu quero ser agente de transformação desse mundo. Ore. Ore por alguém também que você vai testemunhar nessa semana.
Ore para que Deus mostre a você quem você deve pregar, falar, anunciar. Ore. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Estamos aqui, Senhor, desejosos de fazer Tua vontade, Pai. Transforma-nos, Senhor. Muda o nosso coração. Muda a nossa vida, Senhor. Aleluia. Você crê que Deus pode te usar para transformar essa cidade, queridos? Quem crê? Você crê, querido? Você é um Jonas furão? Não, furão não. Fujão. Vamos encarar essa, irmãos? Vamos ganhar essa cidade para Jesus? Vamos testemunhar do Evangelho? Amém? Que essa semana seja uma semana frutífera, abençoada, em nome de Jesus. Vão em paz. Deus abençoe.